fazer para entrar no meu céu? Cristo Jesus o pintou, a verdade ensinou, me falou de Deus. Vai ver de tudo que fez, dá aos pobres teus bens, abre conta no céu. Segue-me então se quiseres, que onde estiveres, contigo estarei. Não deves matar nem roubar, nem mentir, enganar, defraudar pra viver. Respeita teu pai e tua mãe, o adultério evita, e o céu has de ter. Ele ficou bem feliz, garantida seu céu, é no nome da paz. Jesus o ficou com amor, o preceito de Deus, se quisesse algo mais. Vai bem de tudo que fez, dá aos pobres teus bens, abre a porta do céu. Segue-me então se quiseres, de onde estiveres, contigo estarei. O jovem se desiludiu, mas estava no céu, não queria algo mais. Queria ser bom, tão perfeito, mas tinha um defeito, dinheiro demais. Vai bem de tudo que fez, dá aos pobres teus bens, abre a porta do céu. Segue-me então se quiseres, que onde estiveres, contigo estarei. Bom dia para todo mundo, iniciando mais uma semana, sempre nos colocando diante da palavra de Deus, que é essa luz que ilumina os nossos passos. E rezamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, preparastes para quem vos ama bens que nossos olhos não podem ver. Acendei em nossos corações a chama da caridade, para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, corramos ao encontro das vossas promessas, que superam todo o desejo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Hoje nós temos um famoso texto do Evangelho que se encontra em Mateus capítulo 19, do versículo 16 ao 20. Geralmente se chama esse trecho do Evangelho o jovem rico. Os três evangelistas relatam este episódio de uma pessoa que se aproxima de Jesus e faz uma pergunta que é a pergunta que está no coração de todo ser humano. Que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Claro que essa pergunta que está no âmago do coração do ser humano, ela muitas vezes se traduz de outras formas. O que nós devemos fazer para alcançar a realização verdadeira da nossa vida? Alguns têm um horizonte muito estreito, pensando que esse fazer, esse buscar, se limita apenas no plano terrestre. Aqui, esse jovem, ele pergunta o que fazer de bom para possuir a vida eterna, isto é, para obter a vida eterna. E aqui ele coloca, poderíamos dizer, quase como uma recompensa. Então, o que devo fazer para obter? Então é melhor traduzir assim, obter. É quase como um esforço dele para alcançar a plenitude da vida. Ou seja, a salvação, diríamos também de uma outra forma. E aí Jesus, como um bom mestre, como um mestre por excelência, que tem a sua didática, Jesus não responde já, mas levanta um questionamento. A primeira coisa que Jesus diz é uma pergunta: por que me perguntas sobre o que é bom? E nós sabemos que a pergunta do jovem é no plano do fazer. Então, o que fazer de bom? E aí Jesus vai ampliando o horizonte deste jovem para compreender que a nossa vida não é apenas um fazer, e que a nossa vida não é apenas um obter prêmios por aquilo que nós fazemos, mas que a nossa vida, no seu dinamismo, é um permanente assumir atitudes que nos ajudam a ser. E aqui tem uma diferença muito grande. Jesus, na verdade, está já respondendo
a este jovem que não basta apenas fazer coisas, mas é preciso ser. E aí, o interessante, né, desta pergunta desse jovem, o que fazer, e Jesus já respondendo que é preciso ser, Jesus ajuda o jovem até mesmo a reformular a sua pergunta. Vejam que ele pergunta o que fazer para obter. É quase uma coisa assim, como a gente dizia, ou seja, o que é que eu faço para ganhar esse prêmio? Enquanto que Jesus utiliza uma expressão muito bonita, se queres entrar na vida. Então, vejam que a expressão de Jesus, entrar na vida, é muito mais dinâmica, né? Evidencia um processo, né? Um caminho. Né? Entrar, como a gente entra num caminho, né? Para palmilhar aquela estrada, Jesus também indica a esse jovem que não é apenas fazer algumas coisas, mas é encaminhar a própria vida. E aí Jesus vai relembrar, não é, aquilo que certamente ele já conhecia, e ele mesmo vai dizer: observa os mandamentos. Os mandamentos foram dados justamente como setas nesse caminho. E, portanto, não existe uma validade do mandamento, diríamos assim, em si, mas o mandamento é sempre uma seta para indicar que estamos no caminho certo e vai nos ajudando a progredir nesse caminho. E, portanto, quando Jesus diz assim, observa os mandamentos, é justamente para saber, né, desse jovem se de fato ele está disposto a ouvir a resposta. É porque às vezes até nós mesmos fazemos determinadas perguntas, mas já temos a resposta no bolso. Se coincidir com aquilo que nós queremos ouvir, então nós acolhemos. Mas se não coincidir, teremos a mesma reação desse jovem. Então, não aceitar a resposta. Então, nós devemos ter muita honestidade quando nós fazemos determinadas perguntas de quem quer aprender, né, de quem quer conhecer, de quem quer discernir, porque às vezes nós nos emaranhamos nas nossas próprias ilusões. Quando fazemos uma pergunta que não é honesta, ela pode ser até real, ou seja, é verdadeira, mas ela não é honesta na sua motivação, porque nós já temos uma resposta, né, pré-fabricada e estamos naquela expectativa que os outros apenas confirmem isso. Então Jesus vai ajudando este jovem, né, assim, com uma didática, uma paciência, para que de fato ele perceba que a vida é um caminho. E a vida não é só um ponto. Não é só faça isso e obtém isso. Mas é o processo, né? Por isso, essa expressão de Jesus, se queres entrar na vida, né? Se queres entrar no caminho. Então os mandamentos são importantes. Por quê? Porque, como dizíamos, são essas setas. E para que serve uma seta? A seta serve para indicar a estrada. E aqui nós podemos distinguir duas coisas, indicar a estrada e distinguir também a direção. Nós podemos estar numa estrada, mas sem saber a direção. Então os mandamentos, eles nos ajudam, né, a saber a estrada e também a tomar a direção correta. Aí o Evangelho continua dizendo que ele perguntou, né? Vejam que é muito interessante, são muitas perguntas neste trecho do Evangelho, mas as respostas, elas são sempre provocativas. Né? Então, o que é que ele vai perguntar agora? Quais os mandamentos? Então, se alguém certamente nos perguntasse, né, quais são os mandamentos, nós diríamos os 10 mandamentos da lei de Deus. Algo muito simples de responder. Talvez alguns digam só o número e não saibam dizer todos eles. E preferem fazer um resumo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas essa pergunta do jovem, quais mandamentos, ele não diz assim, quais os mandamentos, ou seja, todos eles, mas quais mandamentos? Por quê? Se fala, né,
no tempo de Jesus, que havia 613 mandamentos, né? Juntando tudo, né, que estava na lei, no Pentateuco, na Sagrada Escritura. O núcleo, naturalmente, é o que nós chamamos o Decálogo, as 10 palavras, os 10 mandamentos. Mas em torno desses mandamentos, né, com interpretações, com outras leis, com outras aplicações, então se fala de 613. Então imaginem, quando Jesus diz observa os mandamentos, a gente está falando da totalidade, os mandamentos. E aí ele diz, sim, mas 613 mandamentos, como é possível? Então me diga quais, né? Então, quais mandamentos? Né? Dentre esses, quais são? Aí Jesus vai recuperar o núcleo da lei e vai aqui recordar aquilo que nós dizemos, né? A gente pode distinguir dos 10 mandamentos, né? 3 mandamentos que se referem diretamente ao amor a Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o seu santo nome em vão e guardar o dia santificado. Então são expressões, né, de um amor a Deus, são os 3 primeiros mandamentos. E os 7 outros mandamentos são referentes ao amor ao próximo. Aqui Jesus recorda aqueles fundamentais, né, desses 7. Então, não matarás, né? Então é o primeiro mandamento, o fundamental, né? Não matarás. E, portanto, esse compromisso com a vida, né, em todas as suas fases, né, às vezes se sensibiliza tanto, né, e isso é justo, isso é humano, né, quando há uma agressão, né, uma pessoa de forma muito injusta, levando até a morte, né, isso escandaliza, né, o mundo. Mas quando vem uma notícia, né, de uma criança, né, que infelizmente, né, por um estupro, por uma violência, ficou grávida e agora se determina a condenação, né, daquela criança que foi gerada e, portanto, leva à morte. Então, onde está o respeito à vida? Onde está esse lema, né, que tantos gritam, todas as vidas são importantes? E porque a vida que foi gerada ali inocente, né, que não pode nem se defender, não pode nem gritar, né, para depois virar vídeo e rodar por aí, sensibilizar o mundo, mas se acha que é algo tão natural e justo, né? Então esse mandamento fundamental, não matarás, né, que não é simplesmente uma coisa pontual, mas é um compromisso com a vida. Por isso, entrar na vida é um caminho, né? É algo que tem um dinamismo de crescimento, de progresso e assim por diante. Depois, Jesus lembra o mandamento seguinte, não cometerás adultério, que não significa apenas uma infidelidade conjugal, não é apenas a traição, né, de um homem com a sua esposa e vice-versa, é isso também, mas dentro da concepção do povo da Bíblia, o adultério é um dos grandes pecados de infidelidade para com Javé, para com Deus. E, portanto, a traição de Deus é um pecado grave, e trair a Deus é trair os seus mandamentos, ou seja, aquele que já foi dito antes, né? Não matar. Não roubar, não levantar falso testemunho. E aí Jesus termina lembrando aquele que é o 4º mandamento, que seria o primeiro dessa segunda parte, honrar teu pai e tua mãe. E resumindo tudo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então vejam como Jesus, ele faz, né? Ele ajuda esse jovem diante de tantos mandamentos, 613. Então Jesus recupera o essencial, né? Sem desprezar os outros, mas dizendo que estas setas são fundamentais, né? Então nós diríamos que esse jovem está sendo orientado por Jesus para que ele mesmo consiga obter a resposta, né? Não é uma resposta pronta, mas é um processo que ajuda a discernir e a envolvê-lo também. Aí o que é que ele diz? Já tenho observado essas coisas. E aí mais uma pergunta: ainda me falta o quê? É porque essas coisas eu tenho observado.
mas o que é que me falta? Aí Jesus vai dizer, né? Agora ele responde, né? Fez o processo, fez o caminho, né? Preparando as próprias intuições e conclusões desse jovem, mas agora Jesus, como mestre, toma a palavra e vai dizer o que é que falta a este jovem. E aí nós voltamos para o início do Evangelho, as bem-aventuranças. Então, o que é ser perfeito, né? Alcançar a perfeição, alcançar a vida, entrar na vida, encontrar a felicidade verdadeira. Aí é a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino dos céus. Então não é isso que ele quer? Ele quer entrar no reino dos céus. E a primeira bem-aventurança é justamente bem-aventurados vós, os pobres em espírito. E aí Jesus dá o caminho, né, para de fato alcançar, né, esta realidade da pobreza. Ele diz: vende tudo o que tens e dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Isso aqui é muito bonito, essa primeira atitude que Jesus pede a este jovem, que é o desapego total, mas não para cair no vazio. Vejam como é interessante, Jesus não diz assim: pega o seu dinheiro e jogue fora, porque isso aqui é coisa ruim. Não, dê uma dimensão diferente, dê um destino diferente, mas não para, como dizíamos, cair no vazio. Não é para o homem ficar pobre, mas é para que ele fique verdadeiramente rico, porque terás um tesouro no céu. E a segunda atitude é seguir Jesus. Então, não basta apenas, né, fazer alguma coisa, mas é preciso ser alguém. E o ser aqui é ser discípulo. Mas qual foi a reação do jovem? Ficou muito triste, né? Cheio de tristeza, porque era muito rico, né? Então, muito rico e ao mesmo tempo muito pobre. Não quis ser pobre para de fato se tornar rico, mas quis continuar rico para ter uma pobreza pior, que é o vazio de sua existência. Então, que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.